E aí, eu sou o Oliver e eu queria entregar uma palavra rápida do Senhor para a sua vida. Esses dias, eu e minha esposa, a gente tem lido alguns capítulos, alguns livros do Novo Testamento. E durante essa semana, enquanto a gente lia Gálatas, uma palavra me veio ao coração e eu queria passar essa palavra para vocês. Lá no verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Eu acho interessante, eu acho que muito pode ser tirado desses versículos. E quando eu estava lendo esse primeiro versículo, algo me veio à mente, que é: de modo algum vocês satisfarão os desejos que a carne vai oferecer para vocês, se a gente viver pelo Espírito. Então, há um caminho de liberdade dessa vida mundana, dessa vida carnal, a partir do momento em que a gente vive pelo Espírito. Então, vem quebrar um pouquinho de um argumento que vai falar que a gente talvez não possa de jeito nenhum. A gente está no mundo, a gente vai praticar algumas coisas de pecado. Não. Se a gente viver pelo Espírito, a gente vai se afastar dessas coisas da carne, sabe? Eu acho forte que ele fala: de modo nenhum vocês satisfarão o desejo da carne, sabe? Não vai ter carne dentro de vocês se vocês praticarem, se vocês viverem o que o Espírito tem para vocês. E aí ele vem continuando falando que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, de modo que eles estão em conflito e que não fazem o que desejam. Né? Eu acho interessante pensar nisso, e eu sempre lembro, uma vez um colega falou numa célula que a gente tem que imaginar sempre a carne e o espírito como dois lutadores de sumô em uma batalha. E cada vez que a gente pratica algo pelo espírito, a gente está alimentando com um prato de macarronada esse lutador de sumô do espírito. E a partir do momento que a gente pratica alguma coisa de pecado, alguma coisa carnal, a gente está entregando o mesmo prato de macarronada para o lutador da carne. E a batalha está acontecendo. E é claro que quem vai vencer essa batalha é quem tiver mais alimentado, sabe? Quem você está alimentando diariamente na sua vida vai vencer essa batalha. E quem será que tem vencido na sua vida? Será que é o espírito? Será que é a carne? E ele continua, acho interessante quando ele fala que vocês não fazem o que desejam. E eu penso sobre isso porque muitas vezes não, quando a gente vai pensar sobre essas obras da carne que eu li e com os frutos do Espírito, não é algo que é forçado para o homem fazer, sabe? Quando a gente vai praticar o que o Espírito está nos mostrando, a gente não vai forçar. Eu preciso forçar para praticar o amor, eu preciso forçar para praticar a alegria, não. A partir do momento em que eu vivo pelo Espírito, essas coisas se tornam comuns para mim. E a partir do momento em que você vive pela carne, as obras da carne se tornam comuns para você. Então, é isso, que vocês não fazem o que vocês desejam, vocês fazem o que você tem alimentado, sabe? O que seu dia a dia tem alimentado vai demonstrar se a sua vida vai mostrar obras da carne ou os frutos do Espírito. Não há como forçar nenhum nem outro. A sua vida do dia a dia é que vai mostrar isso, sabe? Eu acho interessante, esses dias eu estava vendo um vídeo do Discovery, um vídeo bem antigo, que ele vem falando que, por exemplo, quando a gente vai caminhar por uma floresta, por um bosque, a gente caminhando, a gente não ouve
as árvores gemendo de dor, sofrendo para mostrar seus frutos, suas flores. A gente não vê isso. É natural. É da natureza delas mostrarem da macieira, da maçã, da mangueira, da manga. É comum, é natural para elas. Elas não precisam se esforçar muito, sabe? Da mesma maneira é a gente. A partir do momento em que a gente vai se encher de coisas do Espírito, vai ser natural que a alegria, que o amor, que a paz, que a paciência fluam sobre nós. Só que se a gente está se enchendo do mal, da carne, vai ser natural sair da gente imoralidade sexual, impureza, discórdia, ódio, ciúmes, porque a gente tem se enchido daquilo. E um não vai querer viver com o outro. Um não vai estar feliz enquanto o outro está lá. O outro sempre vai querer bater de frente com o outro e destruir o outro, sabe? Então, ou você está nas trevas com as obras da carne, ou você está na luz com os frutos do Espírito, sabe? E Deus te chama a andar no Espírito. Deus te chama a andar na luz. Você é livre do pecado. O pecado não pode te segurar, o pecado não pode te prender. Cristo já venceu na cruz e a partir do momento em que você entrega a sua vida para Ele, você se liberta desse pecado. Então, viva uma vida no Espírito. E como é que eu posso viver essa vida no Espírito? É fazendo o básico, né? Ler a palavra de Deus. Medite nessa palavra de Deus. Você não vai ler a palavra de Deus simplesmente para marcar lá no seu cronograma, ali meus 2 versículos do dia, meus 2 capítulos do dia. Tô tranquilo? Não. Você vai meditar, investir tempo, pega um marca-texto, começa a marcar o que te chamou a atenção, pega uma caneta e um papel, um caderninho, vai anotando. Ah, não, isso me chamou a atenção, preciso praticar isso. Medite sobre aquele versículo, invista tempo, um versículo que for, mas invista tempo, sabe, na leitura da palavra de Deus. Comece a orar, sabe? Faça propósitos de oração, sabe? Invista tempo verdadeiramente orando, sabe? Busque a Deus em oração, sabe? Se você não sabe como orar, peça ajuda para Deus, sabe? Eu acho lindo o capítulo 8 de Romanos, que fala que, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, sabe? Mesmo quando a gente não sabe orar, o Espírito está lá intercedendo por nós, sabe? Então, Deus vai abrir um caminho para você e vai te ensinar a orar, mas bota teu joelho no chão e coloca e vai orar, sabe? Outro ponto, jejue, cara. Faça do jejum uma prática semanal, uma prática frequente para você. Se esvazia do mundo e se enche de Deus através da prática do jejum. Outra coisa, durante o seu dia, se encha de coisas que são de Deus, sabe? Começa, se você vai ouvir uma música, coloca uma música cristã, uma música que agrade a Deus, sabe? Enche sua mente com músicas evangélicas que falem do amor de Deus verdadeiramente, que louvem a Deus verdadeiramente, sabe? Você vai ver um podcast, procura um podcast cristão ou um podcast que não pratique nada da carne, sabe? Que não precisa ser só viver também de podcasts cristãos, mas vocês filtrem, sabe? Ah, esse podcast tá falando muito palavrão, tá com palavras de baixo escalão, ou tá falando coisas que não acrescentam em nada, então se afasta, tira isso, sabe? Ou vídeos do YouTube, cara, para de perder tempo vendo aqueles videozinhos que não te enchem em nada, sabe? Que não que sejam pecados em si, mas que tem feito você não se encher de nada, sabe? Você tá ficando vazio, sabe? E vazio é como diz aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, para de encher sua mente com coisas que não levam a nada. E vamos se encher do Espírito, vamos viver diariamente querendo mais do Espírito, querendo mais de quem Ele é para nós. E a gente vai ver esses frutos fluindo sobre nós de maneira natural, sabe? Sem ser forçado. Amém? Deus te abençoe.